Olá pessoal, sou Jean Carlos e nesta videoaula iremos ensinar como se instala alguns serviços no Windows Server 2008 R2. Primeiramente, na parte do VirtualBox de gerenciamento das máquinas virtuais, temos que ver o adaptador de rede no caso dessas duas máquinas, o Windows Server 2008 R2 e o Windows 7 Enterprise. No caso do Windows Server 2008 R2, ele tem que estar configurado com duas interfaces de rede, dois adaptadores de rede. No caso, você vem nessa parte de rede, percebe-se que o primeiro adaptador de rede é da rede interna e o segundo é o NAS, que vai fazer acesso à internet, vai passar para a rede interna, no caso desse exemplo. Aí aperto OK. O Windows 7 Enterprise tem que estar configurado com a rede interna, está configurado aqui. Ok. Feito isso, agora vamos passar para as configurações nas máquinas. Começando pelo servidor, que está aqui. Primeiro verifica o horário da máquina, que tem que estar correto. Faz alteração da data. Ok. Nessa parte da rede, vamos configurar o IP que a nossa rede, no caso, vai ter. Podemos renomear, no caso aqui, para facilitar a identificação. Essa aqui, no caso, vai ser nossa rede interna. Nossa rede interna. E a conexão local 2 vai ser a nossa rede externa, que é o NAT. Na rede interna, vamos colocar no caso IP, em propriedades, TCP/IP. Aí propriedades TCP/IP, ok. Nesse campo você vai marcar usar o seguinte endereço IP. Coloca o IP no caso que você vai utilizar na sua rede. Nesse caso utilizaremos esse daqui para o nosso exemplo. A máscara de subrede, no caso que utilizaremos aqui. Vamos explorar. A rede está configurada como NAT, eu vou ficar no caso vai obter automaticamente o endereço IP. Aqui no caso vamos verificar se está tendo acesso à internet.
Porque essas partes de restrições aqui são devido a estarmos no servidor, então a segurança é bem reforçada. Nós aqui estamos acessando a internet. Agora, iremos fazer as configurações de roteamento para que o nosso cliente, no caso o Windows 7 Enterprise, tenha acesso à internet. Aqui vamos, no caso, para você habilitar parte de acesso à diretiva de rede, roteamento, você tem que vir em funções, adicionar funções do servidor. Tem algumas informações, pode estar lendo. Clique em próximo. Serviços a acesso à diretiva de rede. Marque este ícone. E aqui tem as definições, para que serve o serviço de acesso à diretiva de rede. E vamos em próximo. Agora vamos marcar, no caso, como queremos a parte de roteamento, em serviços de roteamento e acesso remoto. Automaticamente ele vai marcar esses dois de baixo. Clica em próximo. Ok, instala. Ok, a instalação foi bem sucedida. Fecha essa parte. Vem no menu iniciar. Ferramentas administrativas. Parte de roteamento e acesso remoto agora aparece aqui. Você entra. Esperar abrir. Ok. Aqui está o nosso servidor. No momento ele ainda não está ativado. Agora vamos configurá-lo. Configurar e habilitar roteamento. Clica aqui. Clica em avançar. Como queremos uma interface NAT, vamos na parte de conversão de endereços de rede NAT. Clique em avançar e escolhe qual que tem a interface NAT, que no caso é a rede externa. E clica em avançar e concluir. Foi concluído com êxito. Agora mostra aqui no caso a parte de PP4, as conexões que temos, a rede interna e a rede externa que recebemos. Devemos alterar também o nome do computador. Nessa parte de alterar. Aqui no caso vou colocar, pode colocar não, vou colocar servidor. Ok. Aí no caso pede para fazer alterações para reiniciar o servidor. Ok. Vamos fechar. Vamos reiniciar. Depois de feitas as alterações, colocamos no caso já o horário, o IP, nomeamos o computador. Agora devemos inseri-lo no domínio. Já foi feita a parte de roteamento e acesso remoto. Agora vamos inserir. Devemos colocar o cliente no domínio. Para isso, antes devemos criar um controlador de domínio, no caso o AD, que também é acessado através
da parte de adicionar funções no servidor. Clique em adicionar funções. Ok, em próximo. Temos aqui a parte de serviços de domínio do Active Directory, que é a parte do AD. Ok, clicamos aqui. Automaticamente ele vai baixar os recursos necessários que ele precisa, que o AD funcione. Aqui tem as especificações sobre o Active Directory, vocês podem estar dando uma lida. E clique em próximo. Ok, próximo. Ali tem uma opção que após, quando você instalar o AD, você vai ter que clicar para ele executar o DCPROM. Aí ele vai executar e vai fechar e automaticamente vai para a parte do assistente de instalação do Active Directory. Clicamos em instalar, demorar um pouquinho, ele vai instalar o domínio de Active Directory. Ok, ele instalou. Agora, antes de fecharmos, devemos executar o DCPROM. Clico neste link. Okay. Ele vai abrir o assistente de configuração do AD. Ok, vamos clicar em usar a instalação em modo avançado, clicar em avançar. Falar algumas explicações a respeito da compatibilidade do sistema e clica em avançar. No caso, o nosso não tem uma floresta existente. Como o servidor está zerado, não tem nenhuma informação, vamos criar um novo domínio e uma nova floresta. Clicar em avançar. Mas abaixo vamos colocar qual que vai ser o domínio raiz da floresta. No nosso caso aqui vai ser Microsoft. Ok, clica em avançar. Ele verifica se está em uso e segue para a parte do NetBeans. Ok, automaticamente ele nos criou esse NetBeans. A gente clica em avançar. O nível funcional nosso, vamos colocar para o Windows Server 2008 R2, que vai englobar todos os outros domínios anteriores. Clica no nível funcional, clica em avançar.
automaticamente o servidor, no caso o AD, ele precisa do serviço DNS, então ele vai fazendo as configurações automáticas de DNS. Ok, automaticamente ele já marca, você vai utilizar um catálogo global e a opção do servidor DNS. Vamos clicar em avançar. E nesse caso você vai clicar em sim, para ele poder novamente aqui em sim. Ok, já foram feitos. O Windows Server 2008 já foi ingressado no domínio. No caso, já configuramos o AD. Agora vamos fazer a configuração no Windows Server Enterprise. Vamos aqui na máquina. Vamos fazer as configurações do IP dele e ingressar no domínio. Na parte de conexão. Abrir central de rede compartilhamento. Ok. Percebemos que ainda não está conectado à internet. Temos que configurar a IP. Propriedades. Aí, no caso, aqui, como faz parte da rede interna, nós vamos usar o seguinte endereço IP, que tem que ser dentro daquela subrede que eu colocar do lado. Servidor. Vai ser 172. Ponto. 172. Caso faz parte. O default gateway nesse caso, aqui vai ser o nosso servidor, que é 172.20.192. Que é 192.1. O DNS também vai ser o nosso servidor, né? Ok. Temos as configurações. Ele faz parte de uma rede pública. Fechamos. Ele já está acessando a internet, agora temos que ingressá-lo no domínio. Para ingressá-lo no domínio, viemos em painel de controle. A parte de sistema e segurança. Entramos em sistema. Alterar configurações. Aqui no caso nós podemos estar alterando o nome do cliente aqui, computador, vamos estar colocando ifs. Vamos colocar ifs PC. Okay? E vamos ingressar no domínio. Aqui vamos colocar o endereço do domínio. No nosso caso é microsoft.com.br. Ok, colocamos o usuário
e a senha está sendo usada lá no domínio. Ok? Vai validar as informações, vai entrar no domínio e fomos adicionados ao domínio. Ok? Vamos agora ver se as configurações de caso após serem feitas essas alterações, vamos reiniciar o nosso cliente. Após termos inserido o computador cliente no domínio, vamos criar um usuário cliente para que esse acesse o computador cliente no domínio. Antes disso, temos que fazer alguns requisitos de senha. Para isso, é necessário que vemos em ferramentas administrativas, gerenciamento de diretivo de grupo, okay? Aqui. Em Default Domain Controllers, você vem, clica em editar, na parte de configuração do computador, diretivas, vamos entrar nas diretivas de senha, nas configurações do Windows, okay? Na parte de segurança, que é a parte das senhas engloba essa parte de segurança, né? Diretivas de conta, okay? E em diretivas de senha. Aqui vamos fazer algumas alterações. Não queremos que a nossa senha tenha requisitos de complexidade. Então, entramos nessa parte e alteramos e desabilitamos essa parte. Ela vai ficar desabilitada. Ok? Aplicamos. Clique em OK. Ok. No caso, não queremos essa parte de histórico. Alteramos isso. Você desmarca essa parte. Aqui já está desabilitado. A quantidade de caracteres que queremos são 4 caracteres. Então, diminui a quantidade aqui para 4. Ok, aplica. No caso, desmarca aqui. Deixa eu editar para deixar isso no usuário cliente. Para isso, fechamos essa parte. Abrimos ferramentas administrativas e usuários e computadores Active Directory. Okay? Aí, em usuários, viemos aqui, criamos novo usuário e vamos criar o usuário cliente para que esse acesse a máquina cliente no domínio. Aqui você pode marcar algumas opções. No caso, nós vamos querer que a senha nunca expire. Ok? E clicamos em avançar. O usuário foi criado. Agora vamos testar o usuário cliente lá na máquina cliente. Okay? Ok, agora vamos verificar se, no caso de estar no domínio aqui, se foi inserido. A nossa máquina, no caso, a máquina cliente, o cliente acessou o domínio Microsoft. Ok. Agora vamos inserir outros usuários no domínio. Para isso, voltamos no servidor. Vamos criar algumas OUs, que são unidades organizacionais, e que essas vão conter alguns grupos dentro delas. Para isso, clique em Microsoft, nova unidade organizacional. Aí vamos criar uma unidade organizacional. No caso aqui eu vou criar Califórnia.
Dentro de Califórnia, eu vou criar outra unidade organizacional, nome de RH, que é um dos setores que tem. Okay. Dentro de RH, eu vou colocar adicionar um usuário. Aí no caso aqui marcamos para a senha não expirar, clicamos em avançar. Okay. E dentro de RH também queremos criar um grupo e inserir o usuário Alencar dentro dele. Para isso, eu clique com o botão direito do mouse e novo grupo. O nome do nosso grupo vai ser RH Califórnia. Agora, vamos adicionar a um grupo. Aí, no caso aqui, digitamos o nome do grupo que queremos colocá-lo, que é em RH. Como só tem esse, vai aparecer apenas ele, dá um OK. Vou inserir outra OU aqui dentro, no caso. Aí, clique em novo, unidade organizacional. Dentro dela, vou inserir um usuário. Aí vamos marcar que a senha não expira, né? E próximo. Agora vamos inserir o usuário Rony em um grupo, criar um grupo. Né? Agora clico aqui em adicionar um grupo, foco, TI. Ok, foi inserido com êxito no grupo. Olá pessoal, meu nome é Luna e vou dar continuidade ao que o Jean estava falando. Ele criou uma OU, unidade organizacional, chamada Califórnia, e dentro de Califórnia ele criou duas unidades organizacionais, uma chamada RH e outra TI, cada uma com um usuário. Ok, vamos testar um desses usuários para ver se está funcionando ok. Caso vamos testar o Rony Silva, vamos aqui na máquina cliente. Com a senha de 4 dígitos. Ok, está funcionando ok. Agora, vamos criar uma GPO. Vamos aqui no iniciar da máquina do servidor. Em ferramentas administrativas. Gerenciamento de diretiva de grupo. Aqui dentro, vamos aqui em objetos de diretivas de grupo e Microsoft. Eu quero criar uma GPO de restrições ao usuário.
Então, eu vou clicar com o botão direito em cima de objetos diretivos de grupo, novo, e vou digitar o nome da minha GPO. No caso, restrições. Ok. Vou clicar com o botão direito em restrições, editar. Vou aqui dentro de diretivas, configurações do Windows. Não. Vou aqui dentro de diretivos, modelos administrativos. Ok. No caso, eu quero que o usuário não tenha acesso ao painel de controle. Aí eu venho aqui, clico em proibir acesso ao painel de controle, habilito ele, clique em aplicar, ok. No caso, podemos criar mais algumas restrições aqui dentro. Então, vamos aqui no menu iniciar. Eu quero que ele não tenha acesso a algum desses itens aqui. Vamos escolher algum. Item aqui. Vamos remover ou fazer o logout do menu iniciar. A gente pode habilitar ele aqui. Clique em aplicar e dá OK também. Ok, podemos ir aqui também, menu iniciar, já fomos, né? Aqui são alguns testes que a gente pode estar fazendo. Ok, podemos remover o comando executar também do menu iniciar. Nessa opção aqui, remover comando executar. A gente pode remover ele aqui. O usuário pode ter restrição também para acessar o comando executar. E podemos vir aqui em opções de Ctrl Alt Del, remover o logout do Ctrl Alt Del, a gente clica em habilitar, aplicar, o usuário não vai ter acesso. Remover gerenciador de tarefas, também podemos aplicar e o usuário pode também não ter mais acesso. E podemos vir aqui no menu iniciar, voltamos aqui, vamos ao final e também vamos tirar a permissão do usuário ao comando regedit e ao prompt de comando. No caso, aqui em todas as configurações, a gente clica, desce até o final, impedir acesso ao prompt de comando, habilitado, clique em OK. Pode ser algumas das restrições dentro dessa própria GPO. Dentro de uma GPO você pode botar várias restrições. Impedir acesso à edição de registro. Vamos clicar também em OK em aplicar. OK. Podemos também tirar a permissão de acesso a pendrives, né? Aí viemos aqui em sistemas, acesso a armazenamento de disco removível. E vemos aqui em disco removível, a gente nega acesso à leitura, clique em aplicar, OK, e também vamos clicar em negar acesso à gravação, a gente habilita, clique em aplicar, OK, temos uma GPO com as restrições para os usuários. Aí aqui, dentro de restrições,
A gente remove esses usuários autenticados e adiciona ao grupo que foi criado de RH Califórnia, que contém os usuários que eu quero que não tenham acesso a esses requisitos. Também RH. Ok, só o RH Califórnia. Aí viemos aqui dentro de Califórnia, botão direito, vincular uma GPO existente. Selecionamos restrições, clicamos em OK. E agora vamos lá na máquina. Aí agora vamos, em vez de ir na máquina cliente, antes de ir na máquina cliente, vamos lá no iniciar, vamos no prompt de comando, vamos clicar em gp update /force para que as atualizações de diretiva sejam feitas o mais rápido possível, porque pode levar até 90 minutos para que essas diretivas sejam atualizadas. Vindo aqui dando esse comando, né, vai ser atualizado automaticamente. Ok, então vamos lá na máquina cliente fazer um teste nos usuários de RH. Ok, vamos aqui digitar usuário Alencar Pereira, que é um usuário da unidade operacional Califórnia. Ok, como vimos, as instruções não estavam aplicadas. Por quê? Porque foi criado dentro só de Califórnia. Então, não pode ser vinculada somente à Califórnia. Tem que ser vinculada ao setor aonde esse usuário está. Vou excluir aqui essa GPO daqui de dentro e vou vincular a RH, que é o setor que eu quero que ele seja vinculado. Ok. Novamente vamos dar um GP Update para que essas diretivas sejam atualizadas no sistema. Atualizando as diretivas. Ok. Vamos fechar o prompt de comando e vamos verificar a máquina do usuário novamente com o usuário Alencar Silva. Ok, vamos verificar se o usuário já está tendo acesso. Não, ele não está tendo. Ok, vejo que o painel de controle já não aparece aqui. Mas vamos acessar aqui o computador. No computador, desinstalar ou alterar programa. E aqui aparece página inicial do painel de controle. Veja que a opção não está sendo mostrada. Ok. Vamos verificar aqui se ele consegue fazer o logout no sistema. Também não consegue mais. Vamos ver se estamos tendo acesso ao prompt de comando. Ok, veja que a mensagem que dá que o prompt de comando foi desativado pelo administrador e a pessoa não tem acesso a mais a essa função do sistema. Vamos verificar se ele também tem acesso ao regedit.
Ok, nem parece para ele mais. Ok, vamos ver se ele tem acesso ao menu executar, como ele não aparece mais no menu inicial, vamos dar um Windows R. Ok, veja a mensagem que dá, o usuário não tem acesso. Ok, vamos ver se ele tem acesso ao gerenciador de tarefas. Também não tem mais. Ok, então vamos acessar agora ao usuário de TI, ao outro usuário que a gente não vinculou, que é o Rony Silva, só para verificarmos a diferença. Veja que aparece que ele tem acesso ao pendrive, ele tem acesso ao painel de controle. Ok. Ele tem acesso ao prompt de comando, ok. Consegue digitar, ok. Ele tem acesso ao Windows R, ok. Porque as diretivas de restrições não foram criadas para esse usuário. Agora, vamos colocar esse usuário de TI como administrador do domínio também. Para que possamos fazer isso, vamos lá dentro de iniciar, ferramentas administrativas, usuários e computadores do Active Directory. Ok, vamos aqui em usuários. Veja que a gente tem administrador do domínio. Vamos usar dois cliques. Vamos clicar em membros. E vamos adicionar o grupo de TI com permissões de administrador. Ok. Aplicar. Ok. Ele tem permissão de administrador. Agora, vamos voltar lá nas GPOs para criar um papel de parede para os usuários. De tipo, antes de ir lá, vamos aqui, vamos mapear uma pasta para que o usuário possa, para que a gente possa compartilhar essa pasta para criar um papel de parede. Então, vamos compartilhar essa pasta papel de parede, temos RH e TI, dois papel de parede, botão direito, propriedades, compartilhamento, clicamos em compartilhamento avançado, vamos compartilhar a pasta, vamos dar permissões, vamos remover todos e vamos adicionar os grupos de usuários que criamos. Foi de Califórnia e o RH. Califórnia. Ok. Para os dois aqui, vamos dar permissões de leitura para que o usuário não possa alterar. Aplicar. Ok. Ok. Bem, vamos criar ok. Vamos copiar o nome do arquivo com a sua extensão para que possamos criar uma GPO de papel de parede. Vamos criar uma GPO para o RH. Vamos novamente em ferramentas administrativas,
gerenciamento de diretivas de grupo, objetos de diretivas de grupo, botão direito, novo, papel parede, RH. E vamos criar uma também para TI. Ok. Vamos aqui. Botão direito, editar. Configurações do usuário, diretivos, configurações ou modelos administrativos, área de trabalho. Vamos ativar a área de trabalho. Vamos clicar em habilitar, em aplicar e OK. E depois vamos adicionar um papel de parede para isso. Só verificar qual que estamos editando. É o papel de parede de RH. Ok, papel de parede. Vamos habilitar. Vamos colocar aqui o nome do servidor. Vamos olhar como é que está o nome do servidor. Botão direito no computador propriedades. O nome do computador, servidor. Ok. Servidor barra. O nome da pasta, papel de parede. Com o nome da foto e a sua extensão. Colamos aqui. Vamos selecionar a opção ampliar, aplicar, OK. Criamos um papel de parede para o setor de RH. Vamos voltar agora aqui dentro do papel de parede TI. Botão direito editar. Diretivas, dentro de configuração de usuário, modelos administrativos, área de trabalho. Vamos ativar também a área de trabalho. Habilitar. E OK. E vamos selecionar um papel de parede. Novamente vamos digitar o nome da máquina servidor. O nome da pasta. Vamos voltar lá e vamos copiar a extensão do arquivo. Lembrando que se não estiver salvo o nome do arquivo com a sua extensão, a máquina, o usuário não conseguirá puxar o papel de parede. OK. Após feito isso, podemos fechar aqui essa aba. Vamos voltar aqui em diretivos de grupo, papel de parede RH. Vamos remover esses usuários autenticados. Vamos adicionar
os usuários de RH. Ok. E vamos vir aqui dentro de RH, vincular uma GPO existente, papel de parede RH, ok. E vamos fazer o mesmo para o papel de parede TI. Vamos remover os usuários autenticados e vamos adicionar os usuários de TI. Ok. Voltamos aqui dentro de TI e vamos clicar vincular com GPO existente. Ok. Ok. Agora vamos novamente lá no menu iniciar blocos de comando. Vamos dar um GP update barra force para atualizar as diretivas. Vamos testar se o papel de parede está aparecendo no usuário MoneyFio. Ok. Lembrando que toda vez que criarmos uma GPO e adicionar o grupo de usuários, temos que vincular a GPO existente ao setor que queremos que o usuário tenha acesso a esse papel de parede. Ok. E agora vamos testar o usuário Alencar Pereira, que é um usuário de recursos humanos, de RH, se ele tem acesso. Vamos ver se o papel de parede dele está aparecendo. Ok, está aparecendo. Bem, pessoal, agora vamos instalar o sistema de arquivos para o nosso servidor. Bem, vamos no menu Iniciar, Ferramentas Administrativas, Gerenciador de Servidores. Vamos aqui em Funções, está marcado, Adicionar funções. Próximo, no caso, iríamos marcar essa opção Serviço de Arquivo, só que o serviço de arquivo já está instalado no servidor. E iríamos clicar em Próximo e Instalar. Ok, já que ele já está instalado, vamos adicionar recursos a esse serviço. Vamos descer um pouco a tela. Serviço que iremos, a função que iremos adicionar é o gerenciador de recursos do serviço de arquivos, do servidor de arquivos. Vamos marcar essa opção, gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Próximo. Ok, minúsculo C. Próximo. E instalar. Ok, instalação bem sucedida. Podemos fechar. Ok, aqui acabamos de adicionar a função gerenciador de recursos de arquivos ao serviço de arquivos. Ok, agora eu quero criar as mesmas pastas que estão lá dentro das OUs, as unidades operacionais que foram criadas, dentro do C do servidor para que eu possa compartilhar essas pastas com os usuários e criar cotas para essas pastas. Ok, vamos acessar
o C do servidor. Vamos aqui em nova pasta. Vamos criar a pasta Califórnia, que foi a unidade organizacional que foi criada. E dentro dela, RH, TI, vamos compartilhar essa pasta, botão direito, propriedades, compartilhamento, compartilhamento avançado, compartilhar a pasta, vamos dar permissões aos usuários de Califórnia, vamos adicionar o TI, o grupo de TI e o grupo de RH. OK, aplicar, OK. Vamos fechar, podemos fechar aqui. E agora vamos criar as cotas fixas para essa pasta. Vamos no menu iniciar, ferramenta administrativa, gerenciador de recursos de servidor de arquivos. Vamos clicar na aba gerenciamento de cota. Antes de criar a cota, vamos criar um modelo. No caso, vou criar um modelo com 500 MB de limite para cada pasta. Vamos clicar com o botão direito em cima. Criar modelo de cota. Vamos escrever que queremos criar um modelo de limite de 500 MB. OK, ele é cota para pastas de Califórnia. Vamos escolher o limite, 500 MB. No caso, eu quero uma cota fixa e que não permita que os usuários excedam esse limite de 500 MB. Vamos adicionar limite de notificação. Esse limite de notificação avisa ao usuário quando ele atinge 85% da cota. Vamos deixar esse valor mesmo, que é o valor padrão. Vamos marcar log de eventos e selecionar enviar aviso para log de eventos. Também vamos marcar gerar relatório para uso de cota. OK, podemos dar OK e OK. Vamos atualizar. OK, está aqui, limite 500 MB, rígida, cota para a pasta de Califórnia. OK, agora vamos criar a cota. Botão direito, criar cota. Vamos selecionar a pasta Califórnia, dentro do C. OK. Vamos marcar a opção aplicar modelo e criar cota em subpastas novas existentes automaticamente. Que ele vai criar a cota de 500 MB para subpasta dentro de Califórnia. Vamos selecionar o modelo que criamos, limite de 500 MB. E vamos clicar em criar. OK, vamos atualizar. OK, foi criada a cota para cada pasta dentro de Califórnia. RH, TI. Aqui, Califórnia RH, Califórnia TI. OK, esse foi o procedimento para criar as cotas.